Olá, gente! Estamos começando agora a nossa primeira aula, que é sobre crônica. Mas antes de dar início, eu queria dar uma breve explicação sobre o motivo da produção desses vídeos. Devido a essa pandemia do Covid-19, nós, os alunos, não estamos podendo seguir com nossa programação normal, nossa programação escolar. Então, os alunos do Colégio Estadual Maria Isabel de Melo Góes, junto com o Mais Educação, estamos fazendo a produção desses vídeos para incentivar os alunos dessa instituição a continuar estudando, mesmo durante esse período tão difícil. Mas agora, dando início à nossa aula, é importante começarmos sabendo primeiramente o que é uma crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, revistas, jornais, blogs, etc. Além de ser um texto curto, ele possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, acontecimentos comuns do nosso dia a dia. Características principais. Elas são a narrativa curta, que quer dizer que a crônica é um texto curto, não é um texto que se prolonga. É bem pequeno, geralmente. Linguagem coloquial, que é aquela linguagem mais acessível ao público, uma linguagem do dia a dia que nós conseguimos entender com muita facilidade. Poucos personagens. Por ser um texto curto, não muito prolongado, geralmente tem poucos personagens e pode ser também que não tenha. Isso também depende do tipo de crônica. Acontecimentos do cotidiano. A crônica vai passar para a gente coisas comuns, normais do nosso dia a dia, coisa que vemos talvez diariamente, mas não damos muita atenção, e ela nos mostra isso de forma totalmente diferente. Espaço reduzido. Por ser uma narrativa curta, a crônica não vai mudar muito de cenário, de tempo, para não se prolongar muito, por se tratar de um texto curto. Tipos de crônica. Então, enfim, gente, as crônicas, se você for pesquisar, por exemplo, você vai encontrar muitas divisões. Então, eu trouxe esses três principais, que é o que nós mais costumamos ver no nosso dia a dia mesmo. A crônica narrativa, que é aquela que contém apenas elementos da narração em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. Nessas crônicas, não há longos trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. Temos também a tema humorística, que, como o próprio nome já diz, é uma crônica voltada ao humor. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, da política, da cultura, economia e etc. É importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e uma humorística. Temos também a crônica jornalística, que é a mais comum, a que geralmente acho que todos nós vemos diariamente. Principalmente para quem gosta de ver jornal, né, gente? Enfim, elas são produzidas para meios de comunicação, como eu falei, jornais, revistas, essas coisas. E utilizam temas da atualidade para fazer reflexões. Por exemplo, um tema que seria abordado, e na verdade que está sendo abordado diariamente pelas crônicas jornalísticas, é o Covid-19, que é a situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Enfim, agora chegou a hora de pensar, né, gente? Como é que eu faço uma crônica? Como que eu vou produzir um bom texto?
Bom, isso se trata bastante da dedicação de cada um, já que para escrever bons textos são necessárias duas coisas: escrever sempre, de preferência um pouco todos os dias, ler, reler e revisar os seus textos quantas vezes forem necessárias. A gente sabe que quanto mais nós lemos, mais facilidade para escrever nós vamos ter, né? Porque nós vamos aprimorar nosso vocabulário, aprender mais sobre acentuação, sobre pontuação. Isso nos ajuda bastante a desenvolver a nossa escrita, além de nos dar ideias, com toda certeza, e conhecimento sobre vários aspectos do mundo. Mas, enfim, o roteiro básico para a criação de uma crônica é uma introdução rápida, uma exposição rápida sobre o assunto. Depois você entra no assunto detalhando a sua percepção. É importante destacar que tem que detalhar a sua percepção dos impactos no cotidiano e encerra destacando a sua grande ideia, destacando o seu ponto de vista. Enfim, aqui está a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas, a dela em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão. Tudo elétrico. Então ela disse: nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembrem-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a senhora certa, só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa, e que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: o que tem na TV? Eu disse: poeira. Aqui podemos ver que é uma crônica humorística. É uma crônica que utiliza do humor para criticar, né? Como eu tinha dito antes sobre a descrição da crônica humorística. Enfim, gente, é isso que temos para hoje. Obrigada pela atenção de vocês e espero que tenham gostado do vídeo.